E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa última aula de teoria da computação. Então, nós vimos lá os exercícios, né? A gente fez trabalhando com máquina de Turing, a gente viu como resolver, né? E o que a gente sabe de máquina de Turing, né? Máquina de Turing é uma linguagem Turing reconhecível, ou também conhecida como linguagem recursivamente enumerável, se alguma máquina de Turing a reconhece, tá? Além de ter uma linguagem Turing reconhecível, né, que é a linguagem recursivamente enumerável, nesse caso, três resultados podem ser obtidos por uma máquina de Turing. Ela pode aceitar a computação, ela pode rejeitar ou ela pode entrar em loop também. Nossa máquina de Turing, para uma linguagem recursivamente enumerável, né? A gente não chegou a aprofundar muito sobre linguagem recursivamente enumerável, mas ela pode entrar em loop, tá? E uma máquina que nunca entra em loop, ela é chamada de decidível. Então nós temos Turing reconhecível e temos também o que a gente chama de Turing decidível ou linguagens recursivas. Então uma linguagem recursiva ou simplesmente ela é decidível se alguma máquina de Turing a decide. Então uma máquina de Turing decidível é uma máquina que não entra em loop, tá? Então na linguagem, quando a gente está falando de linguagem, a gente tem as que são linguagem recursivamente enumerável, que é as Turing reconhecível, e tem umas linguagens recursivas, tá? Que a gente tem também. Então, nós temos aqui, em relação a essas classes, a gente pode ver dessa forma, então, de linguagens, tá? Tem as Turing reconhecível, tem as decidível, as livres de contexto, né, que a gente viu lá, e tem a nossa linguagem regular, tá? Então, esse aqui é o nosso esquema de linguagens que a gente tem aqui, que a gente pode ver, tá? Então, lembrando também aquilo que nós vimos lá, então nós temos o universo de todas as linguagens, a linguagem recursivamente enumeráveis, então são as máquinas de Turing, linguagens recursivas, são as Turing que sempre param, linguagem sensível ao contexto, que a gente não chegou a ver lá, né, falando dele, aqui, e nós temos linguagem livre de contexto e assim por diante. E aqui naquela tabelinha, né, de uma forma diferente, nós temos aqui, ó, quem que são então? Linguagem regular, gramática regular, autômato de finito, livre de contexto, gramática livre de contexto, autômato de pilha, sensível a contexto, gramática sensível a contexto, que nós não estudamos nesse curso, autômato limitado linearmente, a gente também não viu, e a gente está trabalhando em cima dessas duas, né? Linguagens recursivamente enumeráveis e linguagens recursivas. Então nós temos aqui gramáticas irrestritas, né, que a gente viu lá, e nós temos esse conceito de máquina de Turing e máquina de Turing que sempre param, elas sempre decidem, tá? Nós trabalhamos basicamente com máquina de Turing que sempre param, né? A nossa codificação ela sempre é capaz de decidir, tá? Mas tem máquinas de Turing que nunca param também, tá? Que elas entram em loop. Algumas variações de máquina de Turing. Máquina com cabeçote imóvel, então a máquina fica parada, ali a fita que mexe. Máquina com fita ilimitada em ambas as direções. No nosso caso, a gente viu que ela só era ilimitada para a direita, né? Que a gente fixou o lado esquerdo da fita como sendo fixo. Máquinas com múltiplas fitas, máquinas também não determinísticas, que a gente fez, a nossa máquina era determinística, então pode ser não determinísticas também, tá? E o que é legal é que o modelo original e suas variantes razoáveis, né, todas têm o mesmo poder, então reconhece a mesma classe de linguagem, tá bom? Então, o que é pertinente à teoria da computação, tá? A gente, na teoria da computação, a gente está preocupado em saber quais as capacidades e limitações fundamentais dos computadores. Aí você pode perguntar, mas por que a gente estudou tanto aquelas coisas todas de linguagem lá? Porque para a gente poder fazer esse estudo, a gente precisa de uma representação matemática do que é um computador. E aí a gente chegou em máquina de Turing, que é exatamente nessa nossa tipo de representação que a gente vai utilizar. Fora, né, que esses outros conceitos que a gente viu de autômato, autômato de pilha, gramática, são extremamente importantes e utilizados na computação, igual a gente viu para construção de linguagens, analisadores, sintáticos, léxicos e assim por diante. E basicamente para vocês, na próxima disciplina de compiladores, vocês precisam exatamente de ter essa vivência, nessa bagagem com essas informações que a gente viu lá, tá? Então, mas a teoria da computação está preocupada exatamente isso, qual é a capacidade e a limitação fundamental de um computador. E dois, o que pode, o que não pode ser resolvido pelos computadores. A gente tem essa impressão que o computador vai resolver o mundo, né? Mas na verdade o computador nunca é capaz de resolver tudo. Ele tem a sua limitação também, tá? E uma outra coisa também é o que faz alguns problemas serem computacionalmente mais difíceis do que o outro.
Então, por que eu tenho um problema que a gente tem resolução polinomial, eu consigo fazer, e por que eu tenho um problema que para resolver ele eu posso esperar, por exemplo, séculos numa solução de força bruta? É exatamente que vocês vão acabar vendo em projeto de análise de algoritmo, que é o estudo de problemas polinomiais, não polinomiais, o NP completo, o NP difícil. Então a gente não aborda aqui porque vocês vão ter, né? Ou já viram, né? Na verdade, teoricamente, vocês já teriam que ter visto isso lá em PA. Né? Já teria que ter passado PA, porque a teoria está depois de PA, certo? Então essa parte computacionalmente, talvez vocês já tenham visto lá em PA, lá, tá? Então a gente vai estar vendo aqui, então, essa capacidade, essa limitação, é o que a gente vai discutir bem nessa aula aqui hoje, tá? Então, o que é um algoritmo, né? Definição de algoritmo. Um algoritmo é uma coleção de instruções simples para realizar alguma tarefa em tempo finito. Isso é extremamente importante, finito. Alguns exemplos simples, procedimentos ou receita, receitinha de bolo. Uma receita, ela tem um algoritmo de como fazer o bolo. Pega os ingredientes, faça tal ordem, põe para assar e plim, bolo tá lá. Bolo de pacotinho, hein, gente? Vocês estão em casa, a mamãe de vocês, a avó, faz o bolo para vocês. Mas na época de república, bolo de pacotinho eu sempre recomendo, toda vez que eu dou essa aula aqui. Que eu falo de algoritmo, eu falo de bolo de pacotinho. E que os algoritmos, então, eles desempenham um papel importante na matemática. Algumas descrições de algoritmo matemática antiga contemplam, por exemplo, como encontrar números primos, máximo divisor comum. Um outro que a gente usa lá, quando a gente usa a fórmula de Bhaskara lá, todo mundo usa um algoritmozinho, né? Calcula o delta, verifica se o delta é positivo ou maior ou igual a zero, para saber quantos dá. Então tem um algoritmozinho também simulado. E na matemática a gente usa muito algoritmos, tá? Só que assim, não foi sempre que tinha, né, essa definição clara de que é um algoritmo. Em 1900, o matemático David Hilbert definiu 23 problemas matemáticos e que seriam desafios para o próximo século. E é o que é interessante que dentro desses 23, o 10º problema dizia respeito a exatamente algoritmo. Então, assim, ele escreveu lá os 23 problemas e colocou lá e falou, 23, um deles é exatamente dizia respeito a essa parte de algoritmo, tá? E o que era esse problema? O problema era conceber um processo com o qual possa ser determinado um número finito de operações, algoritmo, se um polinômio tinha uma raiz inteira. Então ele queria saber se um polinômio tinha uma raiz inteira. A ideia era, ele precisava assim, assumir que tinha que conceber um processo que faria isso, ou seja, um algoritmo, tá? Ele, assim, aparentemente assumiu que um tal algoritmo tinha que existir e que alguém só precisava encontrar que esse algoritmo existia. Entendeu? Ele só precisava fazer, não, esse algoritmo existe, basta você encontrar, ele só precisa ser encontrado para verificar, né, se isso aqui é verdade ou não. Então isso foi em 1900. A prova do problema de Hilbert teve que esperar primeiro pela definição clara de que é um algoritmo, né? Então o que é um algoritmo? A definição veio em 1936 por Alonzo Church e Alan Turing. Church usou um sistema notacional denominado lambda cálculo para definir algoritmos e Turing fez exatamente usando as máquinas de Turing. A gente está trabalhando aí, a gente está vendo aí o curso. As duas definições foram demonstradas serem equivalentes, tanto essa quanto essa. E é legal que foi na mesma época, né? 36. E essa conexão entre a noção informal de algoritmo dado por Church e a definição precisa, né, usando as máquinas dada por Turing, acabou se chamando de tese Church-Turing, tá? Então a definição do algoritmo era baseada na tese de Church e Turing, que definiu exatamente o que é um algoritmo, tá? Então essa noção intuitiva de algoritmo, ela é igual ao algoritmos de máquinas de Turing, beleza? E aí em 1970, tá vendo? 70 anos depois, e olha que o algoritmo foi em 36. Então, proposto em 1900, em 36 deu a definição do que é um algoritmo, e basicamente quase 34 anos mais depois, Yuri Matijasevic mostrou que nenhum algoritmo existe para testar se um polinômio tem raiz inteira, respondendo ao 10º problema de Hilbert. Então, em 70, o Yuri provou que não existe aquele algoritmo para testar se o polinômio tem raízes inteiras. Bacana, né? As matemáticas e a evolução.
Então, essa abordagem que foi mais interessante, que a abordagem operacional de Turing, né, usando as máquinas, permitiu a von Neumann elaborar o modelo para a construção de máquinas digitais, e aí, por isso que nós surgimos aí, evoluímos até para os computadores que nós temos hoje. Né? Por isso que nós temos computadores hoje, lá bonitinho lá. Põe o mouse aqui. Esse aqui é a Win, tá, gente? Por isso que não tem gabinete. Ninguém brigar comigo. Então, o que é computação efetiva? Computação efetiva tem como característica a possibilidade de execução mecânica, né, que você pode construir uma máquina lá para fazer a execução, produção da mesma saída para a mesma entrada, isso é extremamente importante, né, quando a gente trabalha aí com essa parte de algoritmo, e a execução em tempo finito. Tá? Essa é a ideia de computação efetiva. Formalizando então a computação efetiva, é possível mostrar que um problema é computável, tá? Ou no caso decidível, no caso de problemas de decisão. Então a gente vai querer saber se um problema é computável ou se é possível decidir, ou se um problema é não computável, não tem como fazer a computação dele, ou se ele é, no caso de problemas de decisão, um problema indecidível, tá? Então a gente vai usar isso para a gente saber se um problema é computável, né, decidível ou não computável, quando ele for indecidível. Não é possível fazer a computação dele. Beleza? Formalismos que são igualmente expressivos. Máquina de Turing, sistema de Post, funções mi-recursivas, lambda cálculo, máquinas abstratas associadas em linguagem de programação, como Java, C, Pascal, tudo tem o mesmo formalismo, o mesmo expressivo lá. Tá? Então, o que diz para a gente a tese de Church-Turing? Se uma função é efetivamente computável, então ela é computável por meio de uma máquina de Turing. Ou todo algoritmo pode ser expresso mediante uma máquina de Turing. Tá? Então, essa função é computável, ela é computável por máquina de Turing. E aí, usando a tese de Church-Turing, né, o formalismo, como eles são equivalentes, né, a gente pode dizer o seguinte: se uma função é efetivamente computável, então ela é computável por meio de um programa escrito numa linguagem C. Olha que bacana. Já aqui, o formalismo é igualmente expressivo. Então, traduzindo, podemos resolver problemas, né, de escrever um algoritmo para um problema, certo? Basta escrever, se a gente conseguir mostrar que ele conseguimos escrever esse algoritmo na linguagem C, então ele responde, ele funcionaria também numa máquina de Turing perfeitamente. Bacana. Então, como a gente estava falando aqui, a gente falou um pouquinho de decidibilidade aqui, né? De indeciso e indeciso. Então, vamos falar aqui que é decidibilidade, tá? Então, nós vamos investigar questões de computabilidade por meio de situações nas quais o resultado de uma computação é simplesmente sim ou não, tá? E o que é importante que eu sempre friso é que apesar do poder computacional de uma máquina de Turing ser maior do que qualquer computador real, por que a máquina de Turing é maior que o computador real? Porque a máquina de Turing tem memória infinita e o computador real não tem, tá? Simplesmente por isso. Existem problemas que não são Turing computáveis, então quer dizer problemas que não são resolvidos por máquina de Turing. Então logo, de acordo com a tese de Church-Turing, tais problemas não são solúveis por meio de um algoritmo. Então, se não é possível computar através de Turing, não é possível criar um algoritmo, né, para resolver aquele problema. Tá? E quais são os limites dessa computabilidade? Então, assim, um caminho seria explorar os limites, onde certos problemas podem ser resolvidos algoritmicamente e outros não podem. Então, um caminho para estudar seria exatamente fazer isso. Nós vamos fazer de forma bem rápida esse processo aqui. Tá? E por que a gente estuda problemas que são insolubilidade, né? Por quê? Porque a demonstração de que um problema é insolúvel, apesar de parecer assim um pouco, parece que é inútil, né? Lógico que não. Principalmente porque a gente quer resolver o problema, né? Tem duas motivações. A primeira, se o problema é insolúvel de forma algoritmo, então ele deverá ser o quê? Ou alterado ou simplificado para que você possa realmente construir um algoritmo para resolver esse problema. Isso também é bem interessante quando a gente estuda também, quando a gente fala de PAA, quando a gente estuda que um problema é extremamente difícil. Porque quando você descobre que um problema não é polinomial, por exemplo, você pode fazer a mesma ideia também de quê? De simplificar, às vezes, o problema para construir uma solução mais rápida para o seu problema também. Tá? Não que ele não tenha solução, mas você pode fazer, às vezes, simplificar para fazer mais rápido. Tá?
E a segunda é cultural, né? Que por mais que a gente trabalhe sempre com problemas que têm solução, né? Imaginar que existe algo que não tem solução pode estimular, no caso, a imaginação e talvez adquirir uma nova perspectiva, porque a gente chama de computação. É uma coisa que pode aparecer, você pode falar assim, não, mas e computador quântico? O surgimento do computador quântico vai mudar isso? Não. O computador quântico, o que ele vai fazer é computar o algoritmo mais rápido. Mas se não existe um algoritmo, então nem o computador quântico vai resolver esse algoritmo. Entendeu? Então a computação quântica ela também está limitada também, né, nesse conceito, a não ser que surja alguma coisa muito nova, mas a computação quântica ela também está limitada porque ela vai usar algoritmo para resolver. A diferença da computação quântica é que ela vai conseguir resolver problemas, né? Igual a gente pegar o problema NP difícil, que é extremamente demorado, demoraria, por exemplo, assim, 100 anos de uma força bruta, o computador quântico vai resolver em pouco tempo, vamos falar em minutos, talvez segundos, não sei. Vai depender de quanto que vai evoluir. Mas se o problema não tem um algoritmo para ela, o computador quântico também não vai conseguir salvar, porque não é computável. Está provado que não tem solução, não tem algoritmo, não tem. Tá? Então, qual é a estratégia? Estudar alguns modelos computacionais conhecidos e ver os seus limites computacionais, que a gente falou. E por onde vamos começar? Modelos conhecidos que, em tese, resolvem todos os problemas computacionais complexos conhecidos. Tá? Então, alguns exemplos que podemos usar. Dado um autômato finito, M, e uma palavra W, determinar se M reconhece W. O outro, um W determinar se W pode gerar uma gramática livre de contexto. E um outro, por exemplo, se uma palavra W determinar, dado a máquina de Turing a palavra W, determinar se M para com a entrada de W. São várias coisas que nós podemos testar aqui. Tá? Então vamos começar por esse primeiro. Um problema decidível. Linguagem regular, a gente quer mostrar que é possível. Aceitação de um AFD descrito pela linguagem. Então nós vamos ter um AFD descrito que vai ser dado por um B, que é um AFD, né? E nós vamos dar um W, que é a cadeia que a gente quer verificar lá se ele reconhece essa cadeia W. Como é que a gente faz então para fazer isso aqui então na máquina de Turing, tá? Então nosso teorema é demonstrar que o AFD é decidível. E como é que a gente faz isso? Para provar, devemos mostrar que uma máquina de Turing MD decide, ou quer dizer, se ele consegue dizer que se a W é reconhecida ou não pela linguagem. Tá? A FD aqui que é a nossa linguagem que a gente quer verificar. Então, o MD vai receber como entrada a descrição do que é o autômato finito, por exemplo, aqueles estados lá, aquela tupla que a gente sempre fala lá, e uma palavra W, e a máquina de Turing, MD, vai simular esse carinha, essa linguagem aqui, usando o W. Faz aquela simulação lá aquela função a função lá de transição, né, a função de transição lá estendida, vai traduzindo ela, no final verifica se ele atingiu o estado de aceitação lá após consumir W. Então, simula B com a entrada W, que ele vai fazer, pegar lá, simular pela entrada a descrição do autômato que a gente viu matemático lá. E se a simulação terminar em estado final, aceita, ou quer dizer que ele reconhece, se não, rejeita. Então, isso aqui é algo que a gente sabe, ele vai processar, verificou o estado que atingiu, o estado está no conjunto de estados finais? Está, aceita. Não está, rejeita. Acabou. Então isso é sempre decidível, a gente sempre consegue decidir isso aqui. Tá? Essa máquina de Turing que a gente falou que é a AMD, tá? É um exemplo da máquina de Turing universal, proposta inicialmente por Turing. Universal por quê? Porque ela consegue usar uma descrição de uma outra máquina, que é esse aqui, o AFD, para simular ela dentro de uma máquina de Turing. Tá? E esse conceito, né? Então ele é universal para ser capaz de simular qualquer outra máquina a partir da descrição da máquina ser simulada. E esse conceito foi extremamente importante para a evolução dos computadores. Porque se a gente for pensar hoje, o que a gente faz é exatamente isso, né? O computador de uso geral, ele simula um monte de outras coisas dentro dele. Então, ela teve um papel importante ao estimular o início do desenvolvimento de computador com programas armazenados na memória. Né? O computador de uso geral é exatamente isso. Ele carrega um computador, ele carrega a memória, né? Ele carrega, e o computador ele faz exatamente o papel dessa máquina de Turing universal, de que seria de simular, né, esses programas dentro dele.
Então isso ajudou demais na evolução da computação. Por isso que Turing é tão, né, a gente for falar assim, por que que Turing é considerado o pai da computação? O prêmio principal que nós temos é o prêmio Turing, né? Não temos Oscar, temos o prêmio Turing, porque exatamente as contribuições de Turing foram importantes, tanto para a construção do computador até para a evolução dos computadores. Um outro problema decidível, linguagens, em relação a linguagens regulares. Aceitação de um AFN, descrito pela linguagem. Então nós vamos ter um B, descrição do AFN, e um W. O teorema mostrar que é uma linguagem decidível. Como é que a gente faz isso? Nesse caso, uma ideia é a seguinte: vamos projetar uma máquina de Turing MN que utiliza a MD do primeiro exemplo, simulando um AFD ao invés do AFN. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente viu um algoritmo que traduz um AFN no AFD. Então, a ideia é exatamente isso: fazer a máquina de Turing pegar a entrada pegar o B e traduzir ele para um AFD, para um AFD, e depois a gente usa a mesma máquina do exemplo anterior. Então, nesse caso, a gente vai estar usando o MD como sendo que a ideia de uma subrotina, que legal, uma função, né, da nossa máquina principal lá. Então, MN primeiro converte o AFN, que recebe, em um AFD, antes de seguir para MD. Então, o que a gente falou? Então, nós vamos receber BW, converte B em um AFD equivalente, no caso aqui não converter ele num D. E o que nós vamos fazer? Vamos simular o DW em MD, que é aquela máquina anterior, e a gente responde da mesma forma. Né? Se a MD aceita, MN aceita, caso contrário, rejeita. Então, a gente consegue demonstrar que também é decidível um AFN. Agora vamos pegar, por exemplo, que ele quer testar, por exemplo, a vacuidade, linguagem regular também. A vacuidade para a linguagem de um autômato finito. Seja a linguagem aqui, uma linguagem A, e é um AFD, e L de A é igual a vazio, quer dizer que não tem, ele não reconhece nada. A linguagem dele é uma linguagem vazia. Então como é que ele pode fazer esse procedimento? Então a gente quer saber se é uma linguagem, se a gente consegue decidir isso aqui ou não. Então a prova é o seguinte: um AFD aceita alguma cadeia se e somente se é possível alcançar algum estado final a partir do estado inicial, seguindo os arcos. Então nós vamos usar essa ideia aqui para ver se o quê? Se de alguma forma, saindo do estado inicial, eu alcançar algum estado final, então existe alguma coisa, então a linguagem não é vazia. Agora, se eu sair do estado inicial e não alcançar nenhum estado final, a linguagem é vazia para esse autômato finito determinístico. Então é isso que eu vou fazer. Para testar essa condição satisfeita, podemos criar uma máquina de Turing que usa o algoritmo que marca os estados. Então nós vamos fazer para a entrada aqui vai ser somente o AFD, marca o estado inicial de A. Em seguida, repita 3 até que não se marque mais estados. Marque todos os estados que tem um arco vindo de um estado marcado. Então, marcamos o inicial, para onde que ele foi, a gente vai lá e marca, para onde que ele vai, marca, para onde que ele vai e marca. Se nenhum estado final estiver marcado no final, de que todos os estados foram aceitos, aceita. Caso contrário, existe alguém, alguma coisa que foi encontrada também. Então nós temos 3 aí usando linguagens regulares de como demonstrar, né, que ela é decidível e provar que ela é decidível. A gente criou um algoritmo aqui que consegue fazer isso. Vamos um pouquinho aqui, ó, linguagem livre de contexto. Testar se uma dada gramática livre de contexto gera uma cadeia W. Então, nós vamos ter G, que é a nossa gramática livre de contexto, né, aquela tupla igual a outra lá, e nós temos o W, que é a nossa cadeia aqui. E o teorema que a gente quer mostrar é que a gramática livre de contexto é uma linguagem decidível também. Então, qual é a ideia da prova? Usamos G para testar todas as derivações para verificar se há uma derivação de W. Então, a gente pega o G, vamos derivando tudo que é possível e verificando se W é possível. Isso é um problema. Essa ideia ela não funciona. Por quê? Pois se podem testar infinitas derivações. Eu já falei com vocês quando a gente falou de gramática de contexto, né? A gente falou da forma normal lá de Chomsky exatamente por isso. Por exemplo, se eu tenho uma derivação dessa forma, já que a gramática está escrita de qualquer forma, se eu tenho uma derivação dessa forma aqui, por exemplo, o Bzinho, Bzão, e aqui a gente tem que Bzão produz Bzinho S, eu posso entrar nesse loop aqui, ó. S produz Bzinho Bzão, Bzão produz Bzinho S, S produz Bzinho. Isso aqui pode ficar rodando de uma forma infinita. Então pode testar infinitas derivações.
Então, dessa forma, a gente não consegue provar simplesmente por isso, porque isso aqui pode acontecer. Então, testar todas as possibilidades, enviar. Então, nesse formato não está bom, tá? Então, se ele não gerar a palavra W, nesse processo que a gente está fazendo aqui, se ele nunca gerar o W, o algoritmo nunca para, o que nos daria uma máquina de Turing que seria apenas um reconhecedor. Reconhecedor por quê? Porque ele consegue reconhecer quando o W acontece, mas pode ter situações que ele não vai acontecer, tá? Então, aqui de princípio é que só vai parar apenas se pelo caminho que ele escolher, ele encontrar W no caminho, ele para. Mas tem outros caminhos que ele pode ficar de uma forma infinita e isso não é bom para a computação, né, gente? A gente não consegue decidir isso aqui. Então, esse caso dessa forma não é decidível, mas a gramática livre de contexto é decidível. E é aí que a gente vem para a forma normal que a gente viu lá. Então, para obter uma máquina de Turing que decide, devemos garantir que a nossa máquina vai testar apenas um número finito de derivações. Se a gente garantir isso, porque o algoritmo tem que ser o quê? O número finito de passos. Então, o número finito de derivações, se a gente conseguir garantir, então a gente consegue demonstrar isso. E aí que entra a forma normal de Chomsky lá. Que ele garante para a gente que qualquer derivação de W, sendo W n o tamanho do W, tem no máximo 2n1 passos. O que quer dizer, qualquer direção que você pegar, no máximo 2n menos 1 derivações que você conseguir, você tem que atingir a palavra. Uma palavra. Acima disso, você pode abandonar, que você não vai reconhecer mesmo. Então, nesse caso, a gente precisa verificar apenas essas 2n em menos 1 passos para determinar se G gera W. Então, a gente consegue verificar todas as possibilidades 2n menos 1 passos ali, para cada caminho que a gente for lá. Passou disso, se não chegou na palavra, pode ir procurar um outro caminho e aí a gente consegue testar todo mundo. Então, o que o algoritmo faz? Se G não está na forma normal de Chomsky, podemos converter G usando o procedimento adequado, que foi estudado, né, que a gente viu lá com as gramáticas em linguagem livre de contexto. Então, a gente viu que existe um algoritmo para transformar qualquer gramática na forma normal, a gente aplica ela, e aí aplicando ela a gente garante que um número finito de derivações para a gente comparar. Então, o nosso problema fica assim, então, para provar, então. A entrada vai ser a gramática e W, a gente vai converter G na forma normal, listar todas as derivações 2n em 1 passos, onde n é o comprimento de W, então nós vamos derivar todas as 2n possíveis, todos aqueles caminhos possíveis. Se alguma dessas gerar o W, ele aceita, caso se nenhuma delas, rejeita. Então a gente consegue decidir esse problema de uma forma bem tranquila. Legal? Bacana. Agora vamos falar de um problema, até agora foi um problema decidível. Vamos falar de um problema indecidível, tá? Que são problemas computacionalmente insolúveis. E o que a gente vai estudar aqui é o problema da parada, que é um dos problemas que a gente tem bem clássico. E agora nós vamos provar um teorema mais importante filosoficamente, né? A gente fala da teoria da computação. Esse problema é específico, esse problema é insolúvel de forma algorítmica. E esse teorema demonstra que os computadores são limitados de uma maneira muito fundamental, bem básico mesmo. Então, qual que é o problema da parada? O problema é de se determinar se alguma máquina de Turing aceita uma dada cadeia de entrada. Então, dado uma máquina de Turing qualquer, a gente precisa garantir, né, que ela sempre vai parar para uma dada entrada. Tá? Então, nós temos aqui M é a máquina de Turing e W é a cadeia de entrada dessa máquina. A descrição da máquina de Turing, daquela tupla também que a gente viu, basta ter ela e o W lá, que tem toda a funcionalidade. Então, o teorema, a gente quer mostrar que ela é indecidível. Tá? Então, vamos assumir que a máquina de Turing é uma linguagem Turing reconhecível. Então, a máquina de Turing pode entrar em loop. Se ela é Turing reconhecível, ela pode entrar em loop. Então, o que nós vamos fazer? A entrada vai receber o M e o W, nós vamos simular M para a cadeia W. Se M em algum momento entrar no seu estado de aceitação, aceita. Se M em algum momento entrar em estado de rejeição, rejeita. Beleza, até que agora a gente está decidindo. Agora, qual que é o problema? Como a nossa máquina de Turing, e se a máquina de Turing MT aqui, M, né, entrar em loop para MW? No caso, se M entra em loop para W. Né? Note que a máquina MT entra em loop para MW se M entra em loop. Por essa razão, a máquina de Turing não consegue decidir essa linguagem aqui.
Então, esse é o que a gente chama de problema da parada. Uma forma muito mais simples para vocês entenderem. Imagina que vocês fizeram um programa que vocês colocariam para rodar, certo? O seu programa está executando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Você pode decidir que seu programa está em loop? Não pode. Por que você não pode? Porque pode ser que, após na hora que você falar, não, estava em loop, você parou, pode ser que no próximo segundo ele te dava um resultado. Então tem situações que a gente não consegue realmente decidir ou não. Igual, por exemplo, tem programas que vocês viram em PA lá, que ele pode executar 100 anos na força bruta para definir se vai encontrar ou não. Então é muito difícil você definir se o seu programa está em loop ou não. Não tem como você saber se ele realmente se ele entrou em loop ou se realmente ele está processando e uma hora ele vai parar. Né? Se a gente pegasse aquele problema bem simples, vamos pegar um problema lá, aquele que a gente viu, que eu coloquei ali atrás agora lá. S produz, né, BS, vamos pôr assim, BS ou B, né, por exemplo, e, ó, vamos pôr, não, Bzão e Bzão produz Szão, por exemplo. Então aqui a nossa linguagem, ela produz um monte de B, certo? Mas vamos falar que a gente está querendo verificar lá uma ocorrência e ele está verificando exatamente por aqui, passando Bzão, Bzinho, Bzão e S, Bzinho, Bzão, S, Bzinho, Bzão, S, e ficou rodando aqui 10 vezes. Tá rodando, 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 tá rodando. E você quer verificar se ele pode produzir uma entrada lá e ele tá rodando, tá rodando, tá rodando. Tudo bem que teria formas de verificar ali, que ele tá gerando um monte de B, né? Mas vamos falar que ele tivesse algo, às vezes nem fosse assim, por exemplo, fosse só aqui, nem um B de B vem para S, de S para B, B para S, S para B. E aí você fala, não, eu rodei lá e ele não consegue provar para mim se ele encontrou B. Eu quero saber se B pertence, se a gramática produz B. E ao invés dele vir para cá direto no B, ele pegou Bzão, foi pro S, o S jogou para cima, e ele pegou, por exemplo, ele definiu no algoritmo que ele sempre pegaria somente o primeiro de cada aqui. Caso o primeiro não deu, depois ele passaria para o segundo, que seria o Bzinho. Olha só, ele vai ficar aqui em loop. E você não vai saber. Aí você pode falar, ah, não, mas nesse caso vai ficar de loop infinito, porque esse aqui não vai cair. Mas e se tiver numa instrução dentro do seu programa que, por exemplo, após 20 tentativas na primeira instrução, se não der certo, tenta a segunda. Aí pode ser que depois de um certo tempo que ele estava aqui, ele fala, não, então ao invés que isso aqui toda hora está dando não estou conseguindo depois de um certo tempo, tenta a segunda. Aí ele para lá e vai, tenta e bum, ó, achei o Bzinho. Então não dá para saber, entendeu? Então, decidir de uma máquina qualquer, de um algoritmo qualquer, que uma máquina de Turing qualquer, né, ela sempre vai parar, não é possível. Não é possível você saber por quê? Porque você é uma máquina qualquer, então você não sabe como é que ela foi descrita, o que ela está fazendo, e por uma entrada você não tem certeza se ela vai parar ou não, entendeu? Então assim, você pode ter o seu algoritmo bem definido, que fala, eu fiz meu algoritmo bem definido, está aqui, as entradas são essas, ele sempre para essas entradas. Mas nesse caso, para uma máquina qualquer, não dá para a gente provar isso, e o problema da parada é um problema indecidível, tá? Então, igual eu falei para você, se só apagar aqui que eu paguei. Então, se a gente tivesse alguma forma de determinar que M não iria parar, ele poderia dizer rejeita. Então, se tivesse alguma forma de falar assim, ó, entrou em loop, entrou, então rejeita. Então seria decidível. Mas não tem como fazer isso, então a gente não tem como fazer isso e o problema é indecidível, tá? E ele é conhecido como o problema da parada. E beleza, descobri um problema lá. Como é que eu posso usar então um problema para a gente classificar, para descobrir outros problemas que não são decidíveis, tá? Existe uma coisa que vocês devem ter visto em PA, que é a redução de um problema a outro, tá? E a gente pode usar isso também para mostrar que se um problema é decidível ou não. Como é que faz isso? Um problema de decisão, tá? Ou um problema qualquer, tá? PD, P. É redutível a um outro problema de decisão Q, ou um outro problema qualquer, se existe um algoritmo R que recebendo X, tá vendo X oposto de verde, que é o do P? Recebendo X como entrada, então o X aqui do P, produz um resultado Y, tal que
Então eu vou converter x em resultado y. Então o quê? A resposta de P para x seja idêntica ou complementar a resposta de Q para y. Então, na verdade, você pode imaginar assim, ó, tem um problema P e eu vou aplicar um x dentro dele, certo? Eu posso falar que P é redutível a um problema Q se eu pegar o x, aplicar um algoritmo R, tá? Vamos falar aqui, apliquei P em x, P com x mais x deu W, por exemplo. Aí eu chego aqui, ó, eu pego um x, passo por um R, ele produz um y para mim. E aí eu pego meu problema Q, aplico o y e eu encontro um z, por exemplo, um z. O que ele fala para a gente é o seguinte, P pode ser redutível a Q se x seja idêntica ao complementar a resposta de Q para a entrada y. Então, quer dizer, se esse aqui, W, for idêntica ao Z, então eu posso falar que P é redutível aqui. Ou então, se W é uma parcela da resposta de Q, também posso dizer isso. Então, sim, para ilustrar, vamos ilustrar de uma forma diferente. Imagina que eu tenho um probleminha P de contar bananas. Então eu jogo 3 bananas, ele aplica aqui, ele me dá o número 3. Então ele conta bananas. E aí eu tenho outro problema de contar maçã. Que ele faz o quê? Ele recebe 2 maçãs, passa pelo algoritmo, ele conta que é 2. Dá pra gente ver que ele é similar, não é? A forma de contar, se a gente for pensar, é bem similar. Se a gente estiver contando objetos aqui, é bem similar. Então, qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa. Se existir um algoritmo R capaz de transformar bananas em maçãs, eu posso dizer, né, e aplicar, e no caso, se for bananas e maçãs, e aplicar lá, eu posso dizer que P é redutível ao problema de contar maçãs. Contar banana é redutível ao problema de contar maçãs. Então, por exemplo, como é que eu faria aqui então para contar? Eu pegaria as 3 bananas, aplico aqui, transformaria em 3 maçãs e aplicando aqui em Q, teria o resultado 3, que é o mesmo resultado que eu esperava de banana lá. Então a ideia é exatamente essa. Não sei se vocês vão entender, mas a ideia é exatamente isso. Então, se eu tiver um algoritmo que consegue transformar, quando eu faço a transformação da entrada do problema X para um problema Y, e o resultado é idêntico, que seria 3 aqui e 3 aqui, ou no caso 2, seria 2 aqui e 2 aqui. Se eu conseguir mostrar que isso é verdade, então eu tenho o nosso problema, podemos dizer que P se reduz a um problema de Q. Da mesma forma também, eu posso, igual a gente falou também, pode ser complementar, não ser exatamente idêntico, pode ser complementar. Por exemplo, imagine que eu tenho um problema de conta maçã em média temperatura. Não sei por que ele conta maçã em média temperatura, mas é um problema. Então, nesse caso, dentro desse problema aqui, vamos chamar esse problema de W, problema grandão W, existe um Q lá dentro dele, tá vendo? Que é contar maçã. Então eu posso falar exatamente, vamos falar que essa entrada desse carinha aqui, ó, fosse exatamente isso, a quantidade de maçãs mais a temperatura, mais o termômetro aqui, é uma maçã, né? E esse termômetro aqui. Então quer dizer que eu posso nesse caso dizer que o problema aqui ele é redutível ao problema W. Por quê? Porque a parte de contar maçã está dentro desse problema aqui também. Faz parte desse problema. E da mesma forma também eu posso falar que P também é redutível a esse problema. Como é que seria esse algoritmo aqui? Esse algoritmo aqui, né, ele, no caso, ele mostraria exatamente o quê? Que ele vai transformar a entrada aqui numa entrada que Q consegue resolver de uma forma ali diferente. E aí mostra aqui, tá vendo? Que contou exatamente uma maçã e 23 graus Celsius. Então vamos ver umas explicações que eu acho que podem facilitar um pouquinho mais para vocês. Então como é que a gente prova que um problema de decisão é decidível ou não? Usando redução. É assim, ó. Isso serve também, tá, gente, para problemas também difíceis, NP difíceis, polinomiais, não polinomiais, tá? Então, se P for redutível a um problema decidível, então se eu tenho um problema P, ele for redutível a um problema decidível, então P será decidível. É óbvio, por quê? Se eu sei que isso tudo aqui tem uma decisão, que existe um algoritmo para ele, que posso fazer com ele, e se eu consigo mostrar que P é uma parte desse problema, então se P é uma parte desse problema e o problema tem decisão, então P tem decisão. Certo? Então a redução, gente, você pode imaginar que é uma parte interna do problema. Agora vamos ver uma outra aqui.
Se um problema é indecidível, não sei, o problema se um problema indecidível for redutivo a P, quer dizer, conseguir mostrar que uma parte do problema faz parte de P, então P será indecidível. Olha você ver. Esse é um problema indecidível e eu mostro que uma frase, eu não sei resolver P como um todo, mas eu consigo mostrar, por exemplo, que esse cara aqui ó, não tem decisão. Um exemplo, claro. Vamos imaginar que esse aqui é um problema da parada. E eu tenho um problema P lá que eu quero resolver, tá difícil, não estou conseguindo resolver. Eu falo assim, não, olha só, tá vendo essa parte de P? Isso aqui é igualzinho ao problema da parada. Pô, então se isso aqui é o problema da parada, eu consigo reduzir esse cara indo para cá, então esse cara aqui também não tem é indecidível também. Entendeu? Então a ideia é essa. O que, que eu vou fazer? Às vezes a entrada aqui é diferente, então a gente precisa de um R, né, para trazer esse cara, esses dados daqui para cá, e a gente consegue mostrar então que ele é indecidível. E como provar que um PD é dessa forma que a gente usa? Mas tem gente que às vezes usa de uma forma errada. Por exemplo, se P pode ser reduzido a um problema indecidível, P pode ser decidível ou não. Por exemplo, eu tenho um problema indecidível, tá aqui. E aí eu chego lá e falo assim, ó, tem uma parcela desse problema que é o P. Eu posso falar que P é indecidível? Não. Por que eu não posso falar? Pode ser que o que torna esse problema indecidível está aqui. Ó. Essa caixinha é o indecidível. Toda essa parte do problema é decidível. Só esse aqui que não é. Isso que torna o problema não ter decisão. Então eu não posso assumir. Então P pode ser tanto decidível como pode ser não decidível também. Tá? Viu como é que é diferente? Uma coisa é você pegar alguma coisa que é indecisa e falar que está dentro de P. Aí P não tem decisão. Agora, falar que P faz parte de um problema indecidível, ele pode estar participando de uma parcela que é decidível desse problema. Não tem problema nenhum, então não podemos concluir nada de P. E da mesma forma também, se um problema decidível pode ser reduzido a P, P pode ser decidível ou não. Por exemplo, olha, eu sei que isso aqui é um problema decidível. Vamos, por exemplo, o AFD lá, a gente viu lá a linguagem AFD, autônomo finito determinístico. E uma parcela desse cara aqui é o AFD. A gente consegue demonstrar que ele é uma equivalência do resolver o problema, é como se eu estivesse resolvendo o problema do AFD. Eu posso falar que P é? Não. Por quê? Porque isso aqui é somente uma parcela. Pode ser que exista alguma coisa aqui ó, que não tenha decisão. Por exemplo, vamos falar que isso aqui tem uma parte da parada aqui no meio. Então eu não consigo. Então parte dele é decidível e parte não é. Então ele é todo sem decisão. Então, por isso que tem que tomar cuidado com isso. Então, toda vez que a gente fala um problema reduzido a outro, lembre-se, é como se estivesse levando mesmo para uma parte desse problema de lá. Pode ser que o problema seja todo o problema também, mas aí você teria que garantir. Por exemplo, se eu conseguir mostrar que esse problema é decidível, ele se reduz a todo esse cara daqui, eu consigo mostrar que P reduz a ele. Então, dá na mesma. Mas todo o problema, mas só uma parte, a gente não consegue confirmar isso não. Então, P pode ser tanto decidível quanto não. Se P se resumir a todo esse problema, aí ele é decidível. Mas se ele não for, tiver partes aqui que a gente não consegue verificar, essas partes podem ser tanto decidíveis como não. Então a gente não consegue resolver isso, tá bom? Então vamos ver como é que a gente pode aplicar. Determinar se W pertence a LR em que R é uma expressão regular arbitrária. Então a gente tem uma expressão regular, R, e a gente quer saber se W pertence a essa linguagem. Ele é decidível. Como é que a gente pode fazer? Pode ser reduzido ao problema de determinar se W pertence a LM em que M é uma FD arbitrária. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um algoritmo de uma certa forma que vai transformar para mim o R em um M, que é um AFD nosso lá, tá? Então a ideia é exatamente isso. Então a redução de R, a máquina de Turing vai construir um AFD a partir da expressão regular. Então o nosso é exatamente isso. Então, dada a entrada, que é a nossa expressão regular, e o W, o nosso algoritmo, né, vai fazer o quê? Vai construir um autômato e vai usar o W, e aí a gente vai fazer exatamente o que a gente viu lá atrás lá. Então essa é uma forma de reduzir esse problema. Estou transformando, eu estou levando a mesma entrada dele aqui para uma outra, para um outro lá para ele. Beleza? E isso também pode ser utilizado para problemas, vamos falar assim, problemas não decidíveis. Por exemplo, tem esse aqui, ó. Dado uma máquina de Turing qualquer, que está definida aqui,
Decidir se o estado Q é sempre visitado quando a máquina de Turing é aplicada a W não é possível. Esse problema é indecidível. Olha você ver, eu tenho uma máquina qualquer, certo? E eu quero saber, uma máquina qualquer, a gente não sabe qual é essa máquina qualquer, e vamos simular ela. Eu quero decidir se o estado Q é sempre visitado. Saber se o estado Q é sempre visitado é aplicado a W, quando a gente aplica W nela. Esse problema é um problema indecidível. Por quê? Podemos construir uma máquina de Turing M que sempre para quando entra no estado Q. Então, sempre que ela chegar no estado Q, ela para, certo? Assim, nós vamos ter aqui a garantia que a máquina de Turing ela vai entrar no estado Q. Só que o problema de garantir a parada é indecidível. Então, como o sistema tem o problema de garantir que ele vai parar é indecidível, então o problema também de garantir que ele sempre para, ele se torna um problema indecidível também. Entendeu? Então é uma forma de fazer essas reduções assim. É meio assim, meio estranho, mas é uma forma de resolver, tá? Por exemplo, seja aí uma máquina de Turing, então a questão ela é finita, não, seja M uma máquina de Turing, então a questão, se a linguagem M é finita, é indecidível. Se a gente saber se uma linguagem ela é finita, é indecidível. Por que ela é indecidível, tá? Como o problema da parada não é decidível, então saber se o conjunto das cadeias geradas pela máquina de Turing é finito também não é possível. Então também esse problema é indecidível. Então assim, uma linguagem qualquer, né? Pensa assim, uma linguagem qualquer, eu quero saber se ela se ela é finita. Então eu posso ter uma linguagem que ela não é finita. E como é que eu garantiria isso? Eu ia fazer ela ficar produzindo essa linguagem, várias palavras dessa linguagem, até que a máquina para. Só que a gente viu que a máquina de Turing nem sempre para, né? Sei lá, uma máquina de Turing que a gente viu lá que tem a máquina de Turing que pode entrar em loop. Então, isso aqui a gente consegue mostrar que vai dar um problema da parada também, e a gente consegue também, a gente também não consegue resolver também. É uma forma de ver também, tá? E esse aqui tem um outro problema também que o pessoal gosta de colocar na literatura também, que é um problema da parada numa fita em branco. Dado uma máquina de Turing M, determinar se M para se começar com uma fita em branco é indecidível. Lembre, gente, que é uma máquina qualquer, tá? Uma máquina qualquer. Não é a máquina que você está fazendo lá que você conhece, é uma máquina qualquer. Então, o que é o comentário? Podemos, por exemplo, construir uma máquina de Turing MW que começa com uma fita em branco, escreve W nela e se posiciona na configuração Q0W. Então, o que para a gente fica? Então, fica claro que MW para na fita em branco se e somente se M aceita W. Ou seja, para com a entrada W, certo? Só que o problema da parada é indecidível. Então, esse também é. Então, como eu não consigo garantir que essa máquina de Turing que vai ser construída, ela sempre vai parar para essa entrada W de qualquer forma, né? Ela se reduz também a um problema da parada. Então, assim, uma máquina, lembre-se, tá, gente? É uma máquina qualquer. Então, dado uma máquina qualquer, conseguir definir se ela para ou não em uma fita em branco, ela se torna um problema de decidir, né, de um problema de parar se um elemento foi reconhecido ou não de uma linguagem. E a gente viu lá atrás que uma máquina de Turing, lá, nem sempre ela consegue decidir porque ela pode entrar em loop, que gera o problema da parada. Então, também, esse se resume também a um problema da parada. É uma das coisas meio estranhas. Eu já tentei arrumar uns exemplos um pouquinho diferentes para tentar explicar, e ainda não foi dessa vez. Então, se vocês entenderem, a gente pode conversar na próxima aula para tirar a dúvida aí, para tentar explicar para vocês um pouquinho melhor sobre isso aí, tá? Então, pessoal, esse é o nosso final da nossa aula de teoria. Então, nós vimos aí nessa última aula agora alguns conceitos sobre algoritmos, sobre esse problema clássico, é o problema da parada, né? Sobre decidibilidade, não decidibilidade. E uma outra parte que é muito importante é a redução de problemas, né? A redutibilidade lá, que tem várias aplicações. Por exemplo, se você descobrir, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e o seu chefe te dá um problema muito difícil para resolver. E você está lá tentando resolver o problema e ele quer a melhor solução, está tentando resolver o problema, a melhor solução. Se você conseguir, por exemplo, demonstrar, né, através de uma redução, que seu problema se encaixa, por exemplo, no problema de um caixeiro viajante,
você consegue argumentar para ele e falar, ó, tá vendo? Esse problema aqui, ó, ele é o problema do caixeiro viajante, por exemplo, está dentro desse problema. Então, para resolver isso aqui, eu teria que resolver o problema do caixeiro viajante internamente. E esse problema do caixeiro viajante é um problema que, dependendo da instância dele, de garantir a melhor solução ótima, a solução ótima dele pode demorar séculos para resolver isso. Então, nesse caso, ó, o que nós podemos fazer, então, por exemplo, é implementar uma heurística que vai me garantir uma boa solução. Mas garantir a melhor solução, chefinho querido, não tem como. Então, é uma técnica que é muito interessante também para a área de computação também que pode ser aplicada. Beleza, pessoal? Espero que tenha curtido aí a disciplina de teoria e até a nossa próxima aula. Até o próximo encontro, né?